Começando mais um Modo Mato Show, seu programa quase semanal sobre viagens, no sentido mais amplo da palavra. E hoje recebendo aqui um casal muito especial, porque igual o pessoal do Adiantes, eu já era fã deles antes de ter a possibilidade ou a ideia de chamar para gravar um podcast. Então hoje eu estou recebendo aqui a Júlia, do projeto A Hora de Ir. Se você não conhece, provavelmente você conhece, mas se você não conhece, já vejo o Instagram deles e o canal do YouTube. Vocês deviam fazer mais vídeo para YouTube. Vocês levam muito jeito para YouTube. Eu sei, a gente peca desse lado aí, porque a gente tem que viajar, né? Então a gente acaba abrindo mão de alguma coisa. Não, obrigada aí, né, por ter nos convidado. Estamos muito felizes aí de estar participando. E a gente não é possível que você é nosso fã. Quem tem fã é a Xuxa. Cara, nós somos pessoas normais. Eu já queria começar fazendo um comentário de uma inveja que eu tenho. Que recentemente na Argentina vocês compraram uma máquina para fazer água com gás. Foi. Caramba, uma das melhores compras que eu já fiz na minha vida. Empresas que fazem máquina para fazer água com gás, conversem com a gente gosta de água com gás. Cara, porque para mim pega de um lado. Primeiro que eu adoro água com gás e segundo que era muito desperdício de garrafa. Toda vez que a gente ia comprar, eu ficava nessa. Porque quando a gente construiu o nosso motorhome, a gente já quis colocar um filtro de água para isso, para não ter que ficar comprando água. Sim. Mas aí na água com gás a gente pegava nisso. Então quando chegou lá que eu vi, eu falei, não, preciso. Item de sobrevivência agora para mim. Você falou isso de ser fã e era justamente mais ou menos essa a primeira pergunta o primeiro tema aí que eu queria puxar. Como que tem sido ser um influencer? Porque a conta de vocês tá bem grande no Instagram. Isso já era planejado desde quando vocês saíram? Vocês tinham essa meta de vamos se tornar um ponto de referência para quem está querendo fazer um motorhome? Na verdade a gente começou, né, principalmente com um canal no YouTube, porque a gente sentia muita carência do conteúdo quando a gente estava construindo. Então a gente queria acessar esse conteúdo e a gente não encontrava. Então a gente falou, cara, vamos gravar tudo que a gente está fazendo para que outras pessoas tenham acesso quando elas também quiserem fazer o que a gente está fazendo, quiser construir seu motorhome, decidir por essa vida, ter ali um material. Porque na época só tinha material do Norte ao Norte, que são nossos amigos, né, que nos incentivaram muito, nos inspiraram a fazer esse projeto, e só tinha o deles. E aí nós começamos a gravar por causa disso, e a gente tem o perfil tanto do YouTube quanto do Instagram desde 2020 e começamos a postar lá. Então, a gente nem se considera muito influencers, assim, né? A gente não tem essa... Falar assim, não, eu vou fazer isso porque eu sou influencer. Não, a gente tá compartilhando ali a nossa vida, o nosso dia a dia e seguimos nessa, assim. Mas vocês sabem que vocês são, né? Não, o que a gente vê de vantagem é que a gente conheceu muita gente legal, por exemplo, você agora, por causa disso. Se não fosse essa rede social, a gente estaria fazendo a nossa viagem, mas a gente não estaria conhecendo um monte de gente que a gente conheceu. Então, isso pra gente é um lado muito legal também de ter esse perfil. Isso é bacana mesmo. Eu comecei o podcast, especialmente o podcast, porque eu falei, eu preciso discutir mais sobre esse meio, porque eu quero entender. Então, qual a melhor forma de entender se você não conversando com outras pessoas, né? Sim. E aí foi mais ou menos essa a ideia de ter começado o podcast aqui. E isso de conhecer gente na estrada, pra mim é uma das coisas que fazem mais sentido de você morar no carro. Essas relações que você vai construindo. É diferente de você conhecer uma pessoa... eu viajei, tava num hotel, aí no mesmo hotel tinha um outro casal ali, ou uma pessoa e tal... Conheci, gostei, é totalmente diferente, porque você vive com ela ali, parece que você tá morando junto. As interações, elas são mais fortes, né? Outro dia eu tava conversando com a Elka também, lá do Norte ao Norte, e a gente tava falando que parece que quando você tá vivendo ali dessa maneira que a gente vive, acontece muito mais coisa em um mês. Então, às vezes eu tô conversando com uma pessoa que eu trabalhava junto, que eu fazia junto, em um mês, o que aconteceu? Não, fui pro trabalho, voltei e tal, não sei o quê. E você? Nossa, cara, aconteceu tanta coisa em um mês. Que parece que você está vivendo muito mais no mesmo período de tempo. Sim. Então é muito louco. E aquelas pessoas que estão vivendo isso com você são as pessoas que você consegue trocar essa ideia e absorver muita coisa. Parece que acessa algum outro nível de amizade ali, de relação, de intimidade, não sei. Sim. É uma coisa diferente. Isso. Né? A intimidade, a gente fala, cara, chegou nesse nível. A gente estava lá com a Adiantes, né? E como eles viajam de Defender, ele da barraca de teto, eles não têm banheiro. E aí a gente pegou um período muito frio. E aí eles foram tomar banho na nossa casa.
Só que tava tão frio que a gente não queria ficar do lado de fora esperando. Então a gente fechou a cortininha da cabine, ficou eu e o Felipe na cabine, e os dois, tipo, pelado, tomando banho lá dentro do nosso carro. E a gente falou, cara, esse nível de intimidade, sei lá, a gente ter nos conhecido um mês, assim, passou desse ponto, aí é só ladeira abaixo. Eles usaram o porta-pote também, não? Acho que sim, acho que daí sim. Também é outro nível, né? Foi, né? Mas aí o Felipe que limpa, né? Aí tá de boa. Aproveitando, aqui acho que a gente não vai falar sobre toda a construção do motorhome e tal, mesmo porque tem 2 motivos para isso não acontecer. O primeiro, que vocês falaram já bastante no canal de como vocês construíram. Se você tiver interesse, tem o canal deles aqui embaixo linkado. E segundo, que agora vocês estão terminando... Terminando não, já está rolando o curso, né? Isso, a gente já está indo para a segunda turma, né, do nosso curso. Mais uma amizade aí que a gente fez na estrada, que foi o Sobre Rotas, que também construíram o motorhome deles. A gente se conheceu viajando, ficamos amigos e decidimos fazer esse projeto juntos aí. O curso o que é? Um curso para construção de motorhome? Para construção de motorhome. Então a gente construiu um outro motorhome, que é para vender, e gravamos todo o processo aí, o passo a passo, cada parafuso colocado ali com a ajuda deles, né, do Sobre Rotas. E gravamos tudo para ensinar pessoas que também querem construir, porque na verdade o nosso grande objetivo continua sendo desde o início incentivar outras pessoas que também querem. Então, isso é mais uma forma aí de ajudar quem quer entrar nessa. Muito bom. Vocês começaram a construção do motorhome durante a pandemia? Foi. A pandemia, de alguma forma, deu um empurrão? Já era uma vontade de vocês? Na verdade, a gente trabalhava, né, numa carreira corporativa, assim, vamos dizer. A gente já tinha decidido dar uma pausa, que a gente tinha terminado um processo que a gente queria ali no nosso trabalho. A gente falou, cara, vamos dar uma pausa, pegar as milhas aí que a gente juntou, vamos dar uma mochilada. O nosso primo mora em Londres também, a gente falou, vamos passar um tempo lá com ele e tal. Isso foi antes da pandemia? Isso foi em fevereiro, antes da pandemia. Saímos do emprego, viemos para São Paulo no carnaval, tomamos aquele gelo que você pega assim, ó, com a mão, sabe? Catuaba. Carnaval de 2020. Aquele ali antes da gente saber que tudo ia acontecer. Aí acabou o carnaval, a gente falou, beleza, agora vamos programar nossa viagem. Aí começou a pandemia. Aí a gente falou, cara, a gente não tem mais emprego, porque a gente tinha acabado de sair do emprego, e a gente não pode viajar. Então agora a gente vai ficar gastando dinheiro para ficar em casa. E um dos nossos planos era ir de avião até a Austrália, alugar um motorhome e fazer a Gold Coast. Tá. E aí a gente, como tinha essa ideia do motorhome, a gente falou, cara, e se a gente viajar de motorhome no Brasil? Foi aí que a gente teve essa ideia. Começamos a pesquisar e a gente só começava a olhar isso no YouTube. E aí fomos atrás de comprar o carro e em dezembro já estava pronto. Uau, bem pouco tempo. Foi. E como que foi essa mudança? Vocês moravam em apartamento, casa? A gente morava num sítio, a gente sempre foi meio do mato, assim. Então, até porque eu sou veterinário, o Felipe é agrônomo, então a gente já tem esse pezinho aí da natureza, né? E aí a gente morava num sítio, então isso facilitou também que a gente tinha um espaço, né? E como que foi essa mudança o que vocês sentiram falta ou não sentiram falta de morar numa estrutura de casa? Cara, nos primeiros meses, às vezes eu sentia falta, assim, de ter um sofá na sala para ver uma Netflix. Só um espacinho, assim, mas hoje eu já não sinto mais falta hoje. Hoje acho que a gente já tá totalmente adaptado. No frio foi uma experiência intensa ali, que realmente deu pra gente perceber que não é o que a gente gosta. É lógico que é lindo, é lógico que vale a pena passar, mas eu acho que ficar muitos meses no frio igual a gente tá... Desculpa. Imagina. Mas ficar muitos meses no frio, assim, igual a gente tá agora, eu acho que não faz muito sentido pra gente, assim, pro nosso rolê. Então, a gente já definiu que a gente gosta mais de lugares quentes. Uma coisa que eu penso bastante também é sobre o nome do canal de vocês, A Hora de Ir, que não existe uma hora certa de você sair. Foi exatamente daí que veio esse nome. E eu achei muito legal vocês dividirem o momento exato que vocês estavam saindo. Que tem no Instagram de vocês, bem na hora, né, que vocês gravaram. Sim, você lembra como que foi? Hoje você olhando para aquele dia lá, o que você pensa sobre isso? Cara, era uma mistura, porque como nosso carro ficou pronto em dezembro, mas a gente só conseguiu sair em maio. Porque acabou que no meio desse processo aí, o Felipe conseguiu um outro trabalho, então ele demorou um tempo para conseguir se soltar daquele trabalho pra gente poder sair. E eu já tava assim no meu limite, que eu tava falando pra ele, cara, ou a gente sai ou a gente sai. Eu não aguento mais ficar com o motorhome pronto aqui do meu lado, eu olhando pra ele e eu dentro de casa. Vocês dormiam um dia ou outro assim dentro do motorhome mesmo? Não, porque a gente deixa tudo pra última hora. Então tava tudo sujo, tudo, sabe? Colchão pra fora. Então, não conseguimos. A gente tinha feito um testezinho, né? Sim. Mas não conseguimos. Então, eu já tava no meu limite. E aí, a gente foi se despedir da nossa cachorra, né? Que foi muito difícil. Porque eu não sei, olha que bizarro, né? A gente se despediu de família, a gente se despediu de amigos. E por que a gente se sente tão culpado de deixar o nosso animal, né?
Cara, a gente olhava pra ela e falava, a gente não tá te abandonando. Porque pra pessoa, você pode falar com ela, né? Ela entende os seus motivos. E aí a gente ficou bem mal nesse momento, assim, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tava começando um sonho ali, então Sim. foi aquela misturinha boa, assim. Nem me fala, eu tô pensando já como que vai ser a despedida aqui dos gatos. É difícil, viu? A gente Era choro pra todo lado. A gente vai sacrificar. Não tem jeito. Mentira, tá? Pô, eu falo que algum dia eu vou ser cancelado. Essa pequena 5 minutos de exposição que eu tô tendo aqui, eu vou ser cancelado de ter alguma piada num corte específico, sabe? Sim. Eu falando assim, não, a gente vai mandar sacrificar os gatos Não, e vai ser isso que vai é se divulgar, entendeu? É um problema. Aí vai acabar a minha carreira de E entrevistador. ainda falando com uma veterinária, ela falando, dando risada, falando aham. É a melhor solução mesmo, para os bichinhos não sofrerem. Ainda sobre a construção do carro, eu acho muito legal quando você coloca um objetivo na cabeça e fala, não, vamos aprender a fazer. E realmente faz o negócio, Sim. né? Eu sinto que muitas vezes eu e minha companheira, a gente coloca alguma coisa na cabeça, mas aí vai deixando, e não faz o negócio acontecer de verdade, sabe? Pô, vocês construíram um motorhome inteiro. Vocês já sabiam como que funcionava? Como que foi o processo de aprendizagem para a construção? Cara, a gente sempre foi meio assim de fazer as coisas, né? Então, eu sempre curti uns artesanatos, umas coisas assim, manuais. E o Felipe sempre foi um faz-tudo. Então, a gente meio que se virava ali em casa, mas sempre fazendo coisinhas pequenas. Nada de construir algo do zero, né? Reformar uma mesa, fazer uma coisinha assim. Só que, cara, a gente enfia a cara mesmo, assim. Não tem muita explicação. Eu não consigo te falar, olha, a gente fez isso. Não, a gente olhou e falou, e aí? Primeiro a gente foi tentar achar um pronto, não achamos um que a gente gostasse e tal. Vimos uns vídeos de construção e a gente falou assim, a gente consegue fazer, né? Conseguimos, beleza. E fomos, assim, então... É legal que também são várias áreas de conhecimento, né? Você precisa entender um pouco de hidráulica, um pouco de marcenaria, um pouco de mecânica, um pouco de elétrica. Cara, mas acaba que se você tiver um passo a passo, você não precisa entender muito. Eu falo assim, você não precisa inventar um negócio do zero. Qual que é o problema de você copiar o projeto de alguém? Cara, você não vai copiar pra vender. Você vai copiar porque, cara, ficou muito legal. Eu quero um assim, eu vou fazer um também. Sim. Eu não vejo nenhum problema nisso. Cara, você tá fazendo isso pra viver a sua vida. Você não vai falar assim, não, vou pegar esse projeto de alguém e vou vender. Aí isso é errado, mas... E o motorhome de vocês ficou muito legal. Obrigada. Ficou bem bacana. A gente gosta também. A velhinha. Vocês moravam em? Barbacena. Vocês saíram de lá e qual foi o roteiro? Cara, a gente começou já ali, né, pelo Brasil e assim... A gente não consegue planejar muito roteiro. Eu tento planejar. Eu antes era uma pessoa que planejava muito as coisas. Tipo, ia viajar, dia, horário e tal. Você era nesse nível de planejamento, assim, tipo de agora eu me transformei em outra pessoa. Não planejo mais nada. Você tem uma direção, você... vamos lá. Então, assim, a nossa ideia de roteiro era uma. Só que a gente conheceu algumas pessoas que a gente meio que fez da nossa casa um ponto de apoio enquanto a gente não saiu pra viagem. Então, viajantes estavam passando ali, que era bem na BR-040, que é uma estrada bem movimentada ali que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Então, a pessoa tava passando ali, a gente, você tá passando aqui na porta, você não quer ficar aqui? Então, a gente recebeu algumas pessoas lá em casa. E uma dessas pessoas foi o Sempre Que Dá, que era a Vivi e o Lê. E aí, a gente tava lá, meio que se programando pra sair, eles ligaram e falaram assim, aqui, a gente vai estar em Capitólio, dia tal a tal dia, com o Sobre Rota, vocês não querem ir lá também? Beleza, vamos. E aí, começamos o nosso roteiro lá. Chegamos lá, eles falaram, a gente vai subir até o Maranhão, vocês não querem ir com a gente? A gente, tá bom. Cara, a gente foi assim, ó... Tá bom, vamos lá, estamos indo, mudamos tudo e fomos com eles, assim. Então, a gente saiu, começamos em Minas Gerais, né? Aí fomos pro Mato Grosso, subimos Tocantins, fomos até o Maranhão, descemos todo o litoral até Alagoas. Em Alagoas, a gente entrou de novo pro Piauí, até a Serra da Capivara, descemos pra Chapada Diamantina, e aí quando a gente chegou lá, a gente parou pra gravar o curso, aí a gente voltou pra Minas, assim, diretão. Entendi. Então, ficou faltando um pedaço aí. Serra da Capivara é um dos lugares que eu mais quero conhecer no Brasil. Cara, é incrível, assim. E ainda você que tem um 4x4, né, vai poder explorar muito mais do que a gente conseguiu. Mas é uma região impressionante, assim. E vocês viram as pinturas rupestres que tem lá? Vimos. Caramba. E eu fui lá só esperando ver isso. E tem muito mais. Cara, é lindo o lugar. Então, lá valeu super a pena. Eu gosto tanto desse tema que eu tenho uma tatuagem grandona nas costas de uma pintura rupestre. Sério? Uhum. São 2 rinocerontes que, na verdade, lembra até o logo do Red Bull, assim. O pessoal já perguntou se era do logo do Red Bull. Eu falei que era. Lógico que era. Sim. Porque não tinha outra resposta. Mas, que a outra resposta é muito mais demorada e difícil. Porque a resposta certa é que é de uma pintura rupestre de uma caverna da França, de Cascaux. Acho que é o nome da cidade, da caverna. Enfim, tem um documentário do
do Werner Herzog, que chama The Cave of Forgotten Dreams, The Cave of alguma coisa Dreams, que é uma caverna gigantesca que foi descoberta, acho que na década de 80. Então ela ficou totalmente preservada. Então as pinturas que existem nessa caverna são importantíssimas, assim, tanto para a história da arte, da história da humanidade, né? Bem legal a história. Esse documentário tem no Netflix, se alguém se interessar por assistir. Essa pesquisadora da Serra da Capivara, ela tinha origem francesa também, né? Ela era franco-brasileira, se eu não me engano. Então, a equipe que escavou lá era francesa também. E aí, lá eles encontraram dados, assim, mostrando que a humanidade pode ter começado de uma forma diferente, né? Que talvez não tenha começado... Eles encontraram registros, se eu não me engano, de mais de 10 mil anos no Brasil. E pela teoria de que o homem teria descido, não teria dado tempo dele estar lá nessa época. Entendi. Então, refutou várias ideias. Então, só que até hoje ninguém tem certeza. Porque aí um fala, não, mas não é assim. Eu quero tirar a prova e quero datar de novo, porque eu acho que tá errado. Então, é bem interessante. É um lugar, assim, incrível. Vamos entrar em uns temas mais polêmicos agora da vida de influencer, tá? Tá bom. Bora. Porque, normalmente, a gente glamoriza muito essa vida, né? Porque a gente vê só a parte de Instagram. Sim. Como que não é a parte de Instagram? A parte do dia a dia, assim, hardcore. Como que é? Eu acho que acontece uma pressão, assim, né? Minha comigo mesma, principalmente porque eu que cuido disso. Do tipo, dessa obrigatoriedade de estar ali, entendeu? De estar presente. E a gente tá numa vida que a gente quer estar mais ao ar livre e tal, e isso às vezes me consome de uma forma que eu acho que não precisaria, sabe? Tipo, cara, eu não postei nada hoje. Tipo, de se cobrar pra postar. Muito, muito. E, perdemos seguidores. Cara, o que isso significa na real? Nada. Mas acaba que é o seu ego falando ali, você não está tão legal quanto você deveria ser, sabe? Então, eu acho que essa pressão acontece, e pelo que a gente conversa com outras pessoas, acontece com todo mundo. Por mais que a pessoa tente não se importar, todo mundo se importa, ninguém gosta de receber comentário negativo, e isso acontece. Eu recebi o meu essa primeira semana, eu já fiquei puto já. É triste, depois né? Eu desencanei, mas na hora... Mas na hora dá um sentimento ruim, claro que não era pra dar, cara. A gente se preocupa com isso. Então, eu acho que essa cobrança, ela vem e é difícil de controlar. E olha que eu sou uma pessoa também que eu sou de boa, assim, mas a gente se importa. Mas e no dia a dia, assim, Eu acho que o dia a dia, às vezes, me incomoda, porque eu perco muito tempo com isso, produzindo esse conteúdo. Mas por isso, porque o resto das coisas realmente não... Eu gosto de gravar, eu gosto de registrar os momentos. O que me incomoda, às vezes, é o tempo que eu perco fazendo esse trabalho. Pensando no negócio. Fazendo esse trabalho. Mas isso, porque de restante é bem tranquilo. Acho que a gente só vê mais benefício realmente de conhecer mais pessoas e tal. Eu tô aprendendo a fazer, né? Como gravar, o que falar, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu reparei, que nos dias que eu tô viajando e gravando, minha cabeça tá totalmente, assim, o que eu posso mostrar que é interessante, o que eu posso falar, comentar das coisas que eu estou vendo. Isso realmente tira um pouco da experiência do lugar. Tira, mas eu acho que tira também principalmente no início, porque no início o gravar, ele é um pouco roteirizado. Vamos falar. Você tenta roteirizar uma coisa que não era pra você roteirizar. Então, isso é um dos motivos da gente estar meio ausente no YouTube. Porque o YouTube, ele precisa de um roteiro. Você precisa contar uma história. No Instagram, não. Você pode ir postando coisas totalmente aleatórias, que não tem problema. No YouTube, você precisa fazer uma introdução. Oi, gente, tá? Hoje vamos fazer isso. Então, isso, pra mim, começou a tirar um pouco a brisa dos passeios. Tipo, vamos fazer uma trilha, eu tenho que gravar pro YouTube. A gente começava a ficar irritado de ter que gravar. E o Instagram, não. E o Instagram, a gente foi mudando essa mentalidade do tem que estar perfeito. A gente já postou um monte de coisa errada lá, falando coisa errada, vídeo sem sentido e tal. E tudo bem. E isso é quem nós somos e que bom que tá dando certo. Mas eu acho que o que nos tirava a alegria ali de estar no lugar era o YouTube. Que foi por isso que a gente decidiu que agora, se a gente for gravar YouTube, a gente vai mudar o tipo de conteúdo. Não vai mais ser um vlog, porque o vlog não combina com o nosso estilo de viagem. O que eu gosto nos vídeos do canal de vocês no YouTube é justamente a autenticidade. Eu sempre falo do pessoal do Mundo Sem Fim porque eu me sinto com eles nos vídeos. Parece que eu tô andando e trocando uma ideia. Isso aí, inclusive, é uma coisa muito louca de vlog, né? Ou de Instagram, de uma forma geral, que as pessoas se sentem íntimas, né? Sentem íntimas. Tipo, a gente se conheceu há uma hora atrás aqui pessoalmente, eu já tava, chega aí, vamos trocar uma ideia. Cara, mas isso é gostoso, porque eu acho que você tira aquele primeiro
aquelas preliminares ali que às vezes não vão agregar em nada, você já vai pra parte que importa, entendeu? Então, eu acho legal isso. Isso pra gente é uma das melhores partes. Inclusive, assim. antes de chegar, o Felipe já tava abrindo a intimidade Pois comigo, né? aí você já lida com ele ali, que ele gosta. Ó, esse print que vocês estão vendo na tela aí foi que eu recebi antes. Interprete do jeito que você achar melhor. Não, e pior que ele chegou e falou assim, nossa, ele mandou um eita. Deve ter ficado meio puto, né? De atrasar, porque ele ia falar atrasar. Era pra escrever atrasar. Acontece, corretores, né? Como que é o planejamento financeiro de vocês? Não para construção, mas tipo na estrada, assim. Como eu sei que existem vários estilos de viagem e várias formas que você pode morar na estrada de uma forma mais luxuosa e com mais conforto, até menos. Como que é o estilo de vocês? A gente tenta economizar por exemplo, eu falo pro Felipe, eu não vou sair pra comer fora se for pra comer arroz com frango. Isso eu como em casa. Então, se for pra sair, normalmente, então a gente opta por fazer essas escolhas, tipo, por umas experiências mais diferentes, se for pra gastar dinheiro. Senão, a maioria das vezes, cozinha em casa, compra bebida e tem em casa. A gente normalmente não fica em camping. Não gasta dinheiro com hospedagem. Vocês ficam onde? Na rua, Selvagem, na praça da igreja, no posto. Aqui no Brasil vocês fizeram bastante isso? Só isso, praticamente. Como foi? Já teve algum problema alguma vez? Algum perrengue? Nenhum. Cara, é que assim, a gente também, eu acho que o brasileiro, ele é meio malandro ali, né? A gente já meio que tá ligado ali. Você já chega num lugar, você já vai olhando, vê como é que é. A gente não vai parar num lugar que a gente tá vendo que não é seguro. Às vezes a gente pergunta, tem uma lojinha na frente, como é que é aqui à noite? Aí já falaram pra gente, não, aqui não é tão bom, para ali que tem um posto policial. Aí a gente ia lá e parava. Então a gente sempre foi conversando e isso é uma economia muito grande que a gente faz, porque os campings tem alguns que são bem caros e com isso a gente economiza bastante. Então, hoje eu acho que a gente tem um custo médio aí, vamos falar, de R$5.000, os dois, por mês. Isso com tudo, combustível, comida, com tudo. Só se acontecer uma coisa, né? Manutenção no carro. Ou, por exemplo, a gente quis fazer a travessia dos Lençóis Maranhenses, que aí foi R$1.500 por pessoa. Claro. Mas aí é um mês que sai da sua proposta ali e a gente se organiza pra isso, tipo, esse valor é sem passeios, vamos colocar assim. Não, até com os pequenininhos, sim. É porque esse foi muito fora não é uma coisa que a gente faz sempre, mas se for uma coisinha pequena, assim, ou outra, ele entra nesse valor, sim. E é engraçado você falar isso, que a gente é brasileiro, pô, a gente sabe das coisas, porque o vídeo que vocês estão entrando na Argentina, que o policial tentou dar Tentou pedir propina. Uma propina. Mas é um lugar da Argentina que todo mundo fala, é o mesmo lugar. É uma parada policial ali. E os próprios argentinos falam, cara, ali é complicado, os caras ali... Na Argentina eu nunca fui de carro pra lá, mas eu já escutei que a corrupção policial, assim, é meio complicado. Então, mas foi só lá, cara. Depois disso a gente passou por tantos policiais e aduanas e funcionários públicos da Argentina que nos trataram tão bem, assim. Falam, nossa, vocês são brasileiros, tal, e recebe bem, conversa. Então, foi um caso tão isolado que a gente nem gosta mais de ficar falando muito, porque senão a galera começa, a Argentina é toda, sabe? Toda vez Vamos falar de coisas boas da Argentina, então. Por que vocês estão começando legal. por lá? Assim, primeiro país da América por mais questão de rota, assim mesmo. A gente queria ir até Ushuaia. E aí, como a gente estava gravando o curso, a gente atrasou a nossa saída. Era pra gente sair em janeiro, começo de fevereiro do Brasil. Acabou que a gente foi sair no meio de março. Desse ano? 2022. Desse ano. Que foi a nossa segunda saída, né? A primeira foi pelo Brasil e aí essa segunda foi a segunda parte que já era na América do Sul. E aí a gente tinha essa questão do clima, que a gente não queria chegar no inverno no Ushuaia, porque aí a gente não ia mais conseguir fazer nenhuma trilha, ia ter que colocar corrente no pneu e tal. E aí a gente deu essa acelerada e pulamos o Uruguai, fomos direto pra Argentina e fomos depois. O Uruguai tá mais próximo ali, como a gente também não fez o sul do Brasil, dá pra gente juntar e fazer depois. Então, foi por isso que a gente começou pela Argentina, pela questão do clima, assim. E como tá sendo a Argentina? É um país demais, assim, cara. É claro que o Brasil, pra mim, é impressionante. Não dá pra alguém não conhecer as coisas que tem no Brasil, que a gente tem coisas aqui que são mais lindas do que a gente já viu em qualquer lugar. Tipo, Serra da Capivara, que a gente tava falando, Lençóis Maranhenses, cara. Lugares que são inacreditáveis. Mas eu acho que a Patagônia, ela tem esse visual, assim, que impressiona... Porque são aquelas montanhas com aqueles picos, assim, sabe? É muito diferente. Então, pra gente, tá sendo uma experiência incrível, assim. E as trilhas também, uma mais animal que a outra, assim. Bem legal. Se a gente não conhece nem tanto o Brasil... acho que muitas vezes a gente olha muito pra fora, assim. Sim, Europa, sim. Estados Unidos...
E aí acaba passando coisas que estão do lado, ou mesmo dentro do país, né? Ou então foca no litoral também. Cara, o litoral é incrível. Foi uma das melhores coisas ter um motorhome no litoral, porque você dorme com o pé na areia. Isso pra gente foi demais também. Mas tem tantas coisas que a gente nem sabia que existia. Cara, a gente foi num lugar lá no Cariri, no sertão, perto de Cabaceiras lá, que chama Lajedo de Pai Mateus. Cara, o visual é impressionante daquele lugar. Você fala, cara, como que isso aqui existe e eu nunca sabia? Sim. A gente foi naquela igreja naufragada em Petrolândia. Cara, aquele cenário, você fala, gente, isso daqui tá aqui. Piranhas, os cânions do Rio Xingó. Então, tem muita coisa para conhecer no Brasil. É complicado, né? Pelo menos eu falo, porque eu morei em cidade a vida inteira, né? Então, por exemplo, no final do ano eu passei na Ilha do Cardoso, no Réveillon, e o céu de lá foi, acho que, o céu mais incrível que eu vi na minha vida, né? Sim. E, cara, isso aí é uma terça-feira pra galera que mora lá, entendeu? Às vezes já nem repara tanto, nem né? repara. Fala, o céu tá bonito igual todos os outros dias, sabe? Ou o céu normalmente é o céu. Sim. Né? E a gente vai pra lá e fica admirado. Tem muita coisa pra gente conhecer aqui no Brasil. Tem muita coisa. A gente mesmo não viu quase nada, se for pensar. E aí a gente andava naquelas estradas assim, sei lá, no meio do Tocantins. Aí a gente olhava uma montanha assim lá longe e falava, cara, imagina o tanto de cachoeira que não tem lá no meio e ninguém nunca viu. Porque deve ter muito isso. Porque é muito inabitado ainda. É muita terra sem ninguém ali. Você fala, será que alguém já subiu lá naquela ponta daquela montanha e viu o que tem lá? Sim. Eu acho que não. Então, eu estava lendo uma matéria esses dias sobre as árvores mais altas do Brasil, que agora eles conseguiram mapear com um sistema novo de radar, não sei explicar direito aqui, mas enfim, eles conseguiram mapear na região da Amazônia. E assim, as árvores tinham acho que cento e poucos metros de altura. Que isso, gente. É bizarro. E eles nunca tinham chegado lá, porque é uma região muito inacessível. Então, os caras ficavam, sei lá, tipo, uma semana para conseguir chegar nessas árvores. Imagina, são coisas que a gente não faz ideia. E tem muito. Existe. Tem muito. A gente fica procurando vida em Marte, mas a gente não olha pra cá, pro vizinho, sabe? Cara, E cada vez a gente... Tem várias vezes que a gente chega num lugar e fala, nossa, que lindo, não sei o que lá. Aí esses dias a gente tava conversando, será que vai chegar uma hora que vai ficar, ok, só mais um lugar? Porque é tanto lugar bonito que a gente vê que a gente fala, será que um dia a gente vai achar isso normal? Porque ainda é muito surreal. Tem lugar que a gente chega que é surreal. Torres del Paine, na hora que a gente chegou, e a gente tava com o Lucas e com a Maíra, né? E a gente chegou à noite, aquele perrengue e tal, frio. O carro do Lucas tava dando pau e a gente teve que puxar eles. Jura que a Defender tava dando problema? A Defender tava dando problema, mas depois a nossa também deu problema. E aí a gente que tava puxando ele, aí ficou os dois sem funcionar. Foi maravilhoso. Aí, na hora que a gente acordou e abriu a janela, que a gente viu onde que a gente tava, a gente falou, caramba, velho. Ok, ter dado problema, né? Não, que bom que a gente veio de qualquer jeito, porque não... a gente acaba relativizando muito esses perrengues, né? Esses problemas. Tipo, ok, deu problema no carro, mas arruma. Olha onde a gente Uma das perguntas que a gente mais recebe é, qual o pior perrengue que vocês passaram? Eu falo, cara, depende. Você quer que eu faça um show de um pneu furado? Eu posso fazer. Eu posso falar, nossa, que perrengaço, não sei o que lá. Ou eu posso falar, cara, meu pneu furou, eu tava meio irritada aquela hora, mas a gente resolveu, seguimos. Porque é isso, todo mundo tem problema. E a gente também tem problema. Mas a gente não dá tanto valor assim. Eu acho que minha resposta agora, quando alguém perguntar qual foi o maior perrengue, eu vou falar que foram 5 anos no mundo corporativo. Pois é, pode ser. Uma ótima resposta. Porque, cara, tem. Claro que tem casos que realmente as pessoas passam perrengue. Cara, você pode sofrer um acidente. Tem várias coisas que podem acontecer. Mas eu acho que até hoje com a gente não teve nada assim que marcou, que a gente falou, nossa, foi complicado, viu? O nosso carro quebrou uma vez, a gente estava em Pindorama do Tocantins. Quebrou o motor de partida, e aí achamos lá um mecânico lá para arrumar. Aí não tinha peça, foi pedir, não sei o que lá. No fim, acho que a gente ficou 5 dias parado em Pindorama do Tocantins. Aí a gente podia falar, cara, ficamos 5 dias lá, não tinha nada na cidade. A gente ficou 5 dias lá, a gente fez feijoada no coreto da praça. A gente fez exercício, a gente fez amizade com um senhor que andava na praça todo dia, que chamava Seu Eduardo. E cada volta que ele dava na praça, ele falava, vou te dar um conselho pra sua vida. Aí ele fazia todo um discurso, ele dava mais uma volta na praça, voltava com outro conselho. Então é disso que a gente lembra de Pindorama do Tocantins, entendeu? Não é do carro quebrado. E chegou a hora, talvez a hora mais aguardada do nosso programa aqui, que é falar do Cucrum, que é nosso apoiador do canal. Cucrum, talvez entregue em Pindorama, como que é o nome? Pindorama do Tocantins. Pindorama do Tocantins. Se não entrega ainda, vamos providenciar. Cucrum é um apoiador do canal, é um snack de milho, que é entre
a pipoca e entre um piruá, que é aquele milho mais durinho no fundo da panela. Tão macio quanto uma pipoca e crocante como um peruá. Então ele não vai quebrar seu dente. Nossa! Olha só. E aí esse daqui, ó, é de pesto manjericão. Vou abrir aqui para você experimentar. E o Modo Mato tem um cupom de desconto de 30% de desconto no site deles. 30% de desconto hoje em dia é muita coisa de desconto. E você pode encontrar tanto pelo site cucrum.com.br quanto pelo Instagram @cucrum, como está escrito aqui embaixo. Júlia, fica à vontade e pode dar sua opinião sincera. Você falou de coisa que eu sentia falta, ó. Eu sinto falta de ter uma hortinha, que aí eu poderia ter manjericão. Uma horta. Então, você sabe que eu tava... Muito bom. Pode ser sincero, tá? Não, é gostoso mesmo. Ó, opinião sincera. Bom, sigam o Cucrum então, @Cucrum, e a gente se vê, a gente fala de novo deles no próximo programa. Júlia, em algum momento de algum vídeo que eu assisti, vocês falam de quebra de padrões. Eu acho que o nome tem a ver mais ou menos com isso, não? A gente estava, nesse momento, né, que a gente decidiu sair do trabalho, a gente estava se questionando muito sobre aonde que a gente queria chegar, né? Porque tem uma pressão muito grande de carreira, né? Acho que a nossa geração, assim, tem muito essa pressão de construir uma carreira. E aí a gente estava seguindo esse caminho, só que não estava fazendo sentido nenhum pra gente mais. E a gente estava indo bem no nosso trabalho. A gente era o que poderia falar assim, vocês têm sucesso, né? Mas o que é o sucesso, né? Naquela época a gente tinha sucesso. Quando a gente decidiu fazer essa parada, né? Algumas pessoas vieram falar assim, cara, mas não é a hora de vocês fazerem isso. Vocês estão crescendo na carreira e tal. Essa não é a hora certa. Cara, isso ficou muito na nossa cabeça, porque... Quando que é? Sabe? Existe isso? Será que eu vou ficar aqui esperando ter um momento perfeito, aquele minúsculo buraquinho assim de tempo que eu faço, agora, vai? Sim. E não tem isso. Na verdade, não tem. Não existe. Não tem. Não existe uma hora perfeita, um momento. Não, eu só vou quando isso aqui estiver pronto. Falta isso daqui pra estar pronto. E aí você não vai. Então, assim, a gente saiu com umas coisas meio sem terminar, meio fomos indo e foi dando certo. Aos poucos a gente foi arrumando e tal. Então... Isso pra gente foi bem uma virada, assim, dessa chave do momento das coisas. Eu acho que isso que foi me desprogramando também desse planejamento todo. Porque eu me planejava e no fim dava tudo errado. Então é claro que tem que ter um planejamento. Você viver na estrada é planejar. A gente tem que saber em quantos dias que a gente tem que descartar pote, encher a água e ter uma consciência ali do que vai fazer. Mas não aquele planejamento meio obsessivo, assim, sabe? Tipo, de parada em parada. Quilômetro em quilômetro. Não preciso ficar 2 dias aqui. Na hora que der 2 dias eu vou embora. Não. A gente vai indo. Quando fizer sentido. Assim que é bom. Eu acho que meu estilo de viagem é assim. Porque eu sou terrível pra planejar as coisas. Pra planilhar, pra fazer qualquer coisa, eu sou horrível. Isso, quando eu comecei com essa ideia, era uma angústia muito forte que eu tinha. Que eu não conseguia planejar, não conseguia fazer nada. Eu falei, não vai rolar. Tipo, de fazer roteiro, inclusive... Aí quando virou uma chave do tipo, putz, eu tenho uma direção, eu quero ter uma direção, não quero ter o dia a dia. Aí acabou. E quantas vezes o nosso roteiro não foi alterado ou por amigos ou por uma própria pessoa da cidade? Teve aquela vez que a gente estava em Campina Grande e aí uma pessoa falou pra gente, não, vocês precisam conhecer a areia. Que areia é muito legal, não sei o que lá, porque areia... Tipo, tá bom, vamos pra areia. A gente não ia pra areia. Mas é isso aí que eu acho que é o legal também, que te faz conhecer lugares que você não esperaria conhecer. Se eu só viajasse de avião, eu ia pra areia? Muito provavelmente não iria pra areia. Então... E foi lá que o Felipe cortou o cabelo e ganhou uma penca de banana. Enquanto entendi. ele cortava o cabelo. Então se você quer ganhar uma penca de banana de graça, vai lá cortar o cabelo em areia. Areias. Já vai, né? Ninguém de Areias da Paraíba vai ficar muito bravo. Felipe que corrigiu que é Areias. Se você for de Areias na Paraíba, comenta aqui embaixo. Fala, Júlia, é Areias e não areia. Desculpa. Bom, para fechar, vocês estão fazendo um guia junto com o pessoal da Adiantes e do Norte ao Norte sobre Argentina. Isso, um guia para viajar de carro. Qualquer tipo de carro. Como que é esse guia? O que tem lá? É que a gente recebe muita pergunta assim de... onde que você dormiu em tal lugar? Onde que tem energia em tal lugar? Porque as pessoas, às vezes, têm um pouco de medo, né, de sair... sem saber o que elas vão encontrar. Então, a gente meio que organizou, né, todo o passo a passo aí de uma viagem para a Argentina, com como sacar dinheiro, que documentação que você precisa, ponto a ponto, né, descendo pela Ruta 3 até Ushuaia e subindo pela Ruta 40 até o norte da Argentina, ponto a ponto, onde dormir, onde abastecer, para quem está viajando de barraca de teto, onde que tem banheiro, onde que tem banho. Então...
Isso tudo a gente tá detalhando nesse guia aí com um mapinha, que é para mais uma vez incentivar aí as pessoas a saírem da sua zona de conforto. Entendi. Essa exploração dos lugares também é uma coisa que eu gosto muito quando tô viajando de carro. De não saber exatamente onde você vai ficar, nem nada. Acho que é bem legal isso. Mas eu entendo também que tem gente que precisa... Existem os dois perfis de viagem, né? E assim, teve vezes que a gente precisou mandar mensagem pra alguém. Cara, aqui eu não tô achando. Tem lugares que não são tão seguros, né? Que você precisa se informar. Por exemplo, Bariloche, a gente dormiu no estacionamento. Porque lá é uma cidade que tem furto e tal. Então, isso também ajuda ali na segurança. Legal. Júlia, obrigado por ter vindo, por esse papo. Eu que agradeço. De novo, se você não segue eles ainda, é @ahoradeiir. @ahoradeiir. É isso aí. Siga a Modo Mato também, se você não segue. Se você estiver só escutando esse podcast no Spotify, no nosso canal do YouTube tem outros vídeos de viagens também. E se você está vendo no YouTube, você pode também escutar o podcast no Spotify e no Apple Podcasts. Algum recado final? Vamos lá, gente. Vamos sair de casa, vamos viajar, vamos conhecer coisa nova. Eu acho que é isso. A gente quer ajudar. E quem precisar de ajuda de qualquer tipo, dica, qualquer coisa, pode mandar mensagem pra gente, que a gente adora conversar. É isso aí. Muito bom. Valeu, gente. Até semana que vem. Obrigada. Falou. Esse foi o Modo Mato.